Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero tratar com você exatamente sobre este rio de Deus. Eu quero tratar com você nesta tarde sobre avivamento espiritual. E vou ler o texto de Isaías 44, versos 3 a 5. Eu estou convencido de que em tempos de avivamento, Deus levanta jovens para a obra missionária. E o Brasil é um grande celeiro missionário para o mundo. E hoje Deus há de levantar aqui dezenas, quem sabe centenas de jovens para esta grande obra. Isaías 44, 3 a 5, diz assim: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro tomará o nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Eu estava pregando há alguns anos em Salvador e falava naquela ocasião sobre avivamento. Após o culto, uma repórter da cidade veio fazer minha entrevista. E ela olhou nos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? Eu disse: é claro que eu creio no que eu prego. E ela, um tanto quanto incrédula, perguntou: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa trazer um avivamento para a igreja e impactar uma igreja, uma cidade, uma nação inteira? Eu disse: eu creio nisso. Ela disse: você pode me dar alguma evidência disso? E eu respondi: posso. E eu citei para ela o que estava acontecendo na Inglaterra no século XVIII. Como resultado do iluminismo, na Inglaterra naquele tempo, as igrejas estavam vazias, a cidade estava tomada pela devassidão, a embriaguez, a jogatina, a prostituição. Em Londres, de cada 6 casas era um prostíbulo. A igreja parecia um vale de ossos secos. Ninguém acreditava naquele tempo que a igreja pudesse ressurgir-se das cinzas e experimentar um avivamento. Mas quando tudo parecia perdido, Deus levantou um grupo de estudantes como vocês, na Universidade de Oxford, e eles começaram a orar por avivamento, e eles começaram a chorar diante de Deus pelos seus pecados, e eles começaram a clamar aos céus por um tempo de restauração. E foi numa reunião de oração, às 3 horas da madrugada, do dia 31 de dezembro de 1739, que naquela reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo caiu sobre eles com grande poder, e aqueles jovens se levantaram no poder do Espírito Santo para pregar. Entre eles estava John Wesley, entre eles estava George Whitefield. As igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Os templos não couberam as multidões que chegavam, e eles tiveram que ir para as ruas, para as praças, e nas praças as pessoas disputavam um local para ouvir a palavra de Deus. Esse avivamento varreu toda a Inglaterra. Centenas de milhares de pessoas salvas, centenas de jovens se levantando para fazer a obra missionária. E eu quero dizer para vocês nesta tarde que Deus pode fazer o mesmo aqui nesse ginásio, Deus pode fazer o mesmo aqui em São Paulo, Deus pode fazer o mesmo aqui no Brasil. O texto que acabamos de ler fala sobre avivamento, e eu quero destacar 4 verdades nesta tarde. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado ansiosamente pela igreja.
Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vejamos a primeira lição. O avivamento é uma promessa de Deus. Isso está ancorado no verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Vocês perceberam aí? Esta promessa é dupla. Primeiro, é uma promessa segura. Quem está prometendo aí eu derramarei não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação religiosa, não é uma instituição para-eclesiástica. Quem está prometendo aí é o Todo-Poderoso Deus. Quando Ele promete, Ele cumpre o que promete. Quando Ele faz, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Eu quero dizer a vocês que ninguém detém uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, nem perseguição, nem pobreza, nem calamidades. Quando a igreja está revestida com o poder do Espírito Santo, ela é vitoriosa, ela é vencedora, ela confronta as trevas, ela despovoa o inferno, ela manifesta a glória de Deus na terra. Lá no passado, o Sinédrio tentou intimidar, açoitar e prender os apóstolos, mas quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Mais tarde, os imperadores romanos queimaram os crentes vivos, crucificaram os crentes, jogaram os crentes nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados devorarem. Mas quanto mais sangue é derramado, mais a igreja crescia. A igreja de Deus não pode ser parada, a igreja de Deus não pode ser detida, a igreja de Deus cheia do Espírito Santo vai avançar. Mas em segundo lugar, esta promessa não é só segura, essa promessa é abundante. Porque notem vocês a expressão, porque derramarei, e fala de torrentes. Ambas as palavras, derramar e torrentes, tratam de coisas grandes, abundantes, caudalosas. Deus não tem o seu espírito por medida, Ele tem mais para nós, Ele tem muito mais para nós, Ele tem infinitamente mais para nós. Permita-me dizer isso a você: um dos grandes problemas que nós temos é imaginar que tudo quanto Deus tem e quer fazer na nossa vida é o que nós conhecemos e já experimentamos. Então notem isso. Para mim, a mais ousada oração da Bíblia está em Efésios 3,19. Paulo ora lá para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Agora pergunte: quem é Deus? Para apenas recordar com vocês os atributos que só Deus os tem, eu diria para você então que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Mas você então pergunta: então qual é o tamanho daquilo que Ele criou? Nenhum cientista, por mais robusto que seja o seu conhecimento, ou peregrina que seja a sua inteligência, é capaz de afirmar categoricamente qual é o exato tamanho do universo, pois Deus é maior que o universo. Mas o que os cientistas já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Preciso concordar com o primeiro-ministro da Holanda, Abraham Kuyper, quando disse: não há um centímetro desse universo onde Jesus, onde Deus não possa ser. Isso aqui é meu, eu criei isso aqui e eu estou aqui. Agora notem, Paulo está orando para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus, desse Deus que nem os céus dos céus pode conter.
E se você pensa que Paulo estava delirando, ele diz no verso seguinte assim, Efésios 3:20: ora, aquele que é poderoso para fazer não mais, não muito mais, mas infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. O Senhor Deus tem mais para você, Ele tem a plenitude do Espírito Santo para você, Ele tem um derramamento do Espírito sobre a sua igreja. Permita-me ilustrar isso de uma maneira diferente. Havia uma família muito pobre nos Estados Unidos no século XIX. Essa família tinha 7 filhos pequenos de 14 anos para baixo, quando o chefe da família morreu, deixando a viúva, pobre, endividada, com 7 filhos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. O 5º filho um dia disse para a mãe assim: mamãe, eu vou sair da roça, do interior, vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical foi lá onde ele trabalhava, numa sapataria, e o levou a Cristo. Esse adolescente um dia está entrando numa igreja, escuta o pregador dizer: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele diz: meu Deus, eu quero ser esse homem. Ele já era um pregador conhecido na América. Ele estava pregando em Chicago, no estado de Illinois, quando 2 senhoras idosas abordaram na porta da igreja e disseram: nós estamos orando pelo senhor. Ele perguntou: mas por quê? Para que o Espírito Santo o revista com poder. Um dia ele caminhava em Nova York, pela Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo, entrou numa casa, fechou a porta, caiu de joelhos, e disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. A alegria foi tal e tamanha, que ele disse: ainda que me dessem todo o ouro do mundo, em troca dessa experiência, eu rejeitaria. Quando esse homem se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. Esse homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista do século XIX, que a partir daquele dia levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Deus pode fazer o mesmo na sua vida, Deus pode fazer o mesmo aqui nesta tarde. Deus tem para nós torrentes do seu Espírito. Essa promessa é segura, essa promessa é abundante. Mas há uma segunda verdade no texto que eu quero destacar. O avivamento não é só promessa de Deus, o avivamento é também necessidade da igreja. Volte os olhos comigo para o verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia, como o hálito, como o vento, como o óleo, como o fogo, como a pomba, como a água. A grande pergunta aqui é: por que o Espírito Santo nesse texto é simbolizado pela água? Certamente para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter o melhor solo, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores adubos, você pode ter os melhores insumos. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos modernos, você pode ter pregadores eruditos, você pode ter músicos de excelência, você pode ter toda a tecnologia contemporânea. Se não tiver a obra do Espírito Santo, não tem vida na igreja. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa tecnologia, toda a nossa metodologia, toda a nossa sofisticação, e nós não produziríamos sequer uma pessoa convertida. Eu preciso concordar com Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz o seguinte: é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano, do que eu acreditar que uma única alma possa ser salva sem a obra do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Não há vida na igreja sem o Espírito Santo de Deus. Ele quem convence de pecado, Ele quem regenera, Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele quem nos transforma, Ele quem nos santifica, Ele quem nos dá poder. A igreja precisa do Espírito Santo de Deus. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar.
Eu não sei se você já fez a pergunta que o Dr. Leonard Ravenhill coloca num de seus livros: por que tarda o pleno avivamento? Por que tarda? Nós temos orado por isso, nós temos desejado isso, nós temos feito encontros como este para clamar aos céus por avivamento, por despertamento missionário. Por que as chuvas retardam em vir? Por que Deus já derramou das suas torrentes noutros lugares, noutras épocas? Porque às vezes nós só escutamos os trovões rebombando, mas as chuvas não descem. Só existe uma explicação: entre as chuvas de Deus e a terra seca há um obstáculo, e esse obstáculo chama-se pecado. Enquanto Baal não foi removido, Elias não subiu para o cume do Carmelo pedindo as torrentes de Deus. O que impede o avivamento é o pecado, e o pecado só vai ser encarado, e o pecado só vai ser vencido quando o Espírito Santo que opera em nós nos convencer dele. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes você já viu alguém se quebrantando e chorando por causa dos seus pecados? Quando o Espírito Santo vem, ele quebra o nosso coração. Quando o Espírito Santo vem, ele tira a venda dos nossos olhos. Quando o Espírito Santo vem, ele tira o tampão dos nossos ouvidos. Quando o Espírito Santo vem, a palavra é uma espada que penetra na nossa vida. Quando o Espírito Santo vem, ele nos põe, como já ouvimos aqui hoje, com o rosto no chão, dizendo: ai de mim, Senhor. Nós precisamos de um avivamento que gere convicção de pecado, choro pelo pecado, arrependimento profundo e sincero do pecado. Só assim as torrentes descerão, só assim a chuva restauradora do Espírito Santo cairá sobre a sua igreja. Mas uma terceira verdade que eu quero compartilhar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Volte os olhos comigo ao verso 3: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu chamo a atenção para duas palavras aqui: terra seca e sedento. Eu tenho pregado já há 15 anos na abertura da maior conferência evangélica do Brasil, chamada Consciência Cristã, em Campina Grande, na Paraíba, sempre pregando na abertura. E é o período do carnaval que isso acontece. Muitas vezes eu já cheguei lá e vi a terra nua, rachada, o gado morrendo de fome e de sede, a terra bramando por chuva. Sabe quando nós vamos experimentar um avivamento? É quando o nosso coração estiver como a terra seca, é quando nós estivermos sedentos. Você sabe que sede é diferente de fome. Quando você está com fome, seu estômago dói, mas se você não se alimenta, a dor vai embora e você jejua um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana ou até mais. Mas não é assim com a sede. A sede tortura você, a sede seca você, a sede estiola você, a sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? Quando a igreja tiver sede de Deus. Não sede das bênçãos de Deus, não sede de prosperidade, não sede de sucesso, não sede de coisas materiais, mas sede de Deus, da presença de Deus. Quando nós ansiarmos Deus mais do que as dádivas de Deus, quando a glória de Deus for o maior anseio da nossa alma, então as torrentes cairão sobre nós. É por isso que nunca houve na história da igreja, nem no relato bíblico, nem nos 20 séculos de cristianismo, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Eu tive o privilégio de visitar a Coreia do Sul. A Coreia do Sul passou por momentos tão difíceis. Primeiramente, por causa da invasão japonesa na China,
A Coreia era o corredor, e o imperador japonês determinou que os cristãos da Coreia adorassem o imperador japonês como divindade. E como eles rejeitaram isso, os pastores eram decapitados, os crentes eram amarrados, a cabeça no animal, as pernas no outro animal, e se enxotavam esses animais em direções opostas para o seu corpo ser arrebentado. Os crentes eram colocados assentados como alguns de vocês estão, e jogavam nas pernas uma pedra de 500 quilos para esmagar suas pernas. Os crentes eram torturados com ferpas de bambu nas unhas. Eu visitei o Museu de Mártires lá de Seul, e ali tem mártires, crianças, jovens, mulheres, homens, pastores, líderes. Todos os quadros dos mártires têm a mesma moldura, são todos iguais, porque para Deus não tem grande nem pequeno, todos têm o mesmo valor. Mas o último quadro do último mártir é o que mais chamava atenção. Todo mundo saía de frente dele com lágrimas rolando pelo rosto, e eu fiquei curioso, meu Deus, quem é esse mártir? Qual é a sua biografia? O que ele passou na vida? E quando eu me detive de frente a esse quadro, eu tomei um susto, porque não tinha uma fotografia, tinha um espelho. Você mirava o seu próprio rosto, e embaixo tinha uma frase: você pode ser o próximo mártir. A igreja coreana experimentou um grande avivamento em 1907, e visitei ali na Coreia igrejas de 6 mil membros, de 12 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros, de 120 mil membros. E quando nós perguntamos como chegou esse avivamento aqui, qual foi a causa principal do derramamento do Espírito, e todos eles responderam: oração, 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 oração. Nenhuma igreja evangélica na Coreia é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada, diária. Eu fui visitar uma das igrejas, dessas igrejas, que tinha 4 reuniões de oração diárias pela manhã, uma das 4 às 5, outra das 5 às 6, outra das 6 às 7, outra das 7 às 8, nós fomos na segunda, de 5 às 6, estava fazendo muito frio. Quando nós chegamos no templo, vi gente correndo com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, as pessoas coordenando o estacionamento de carros, com lanternas, com apitos. Quando nós entramos no templo, o templo estava lotado, numa reunião de oração de madrugada. Eu contei mais de 80 pessoas assentadas no carpete do púlpito, porque não tinha mais lugar para sentar. Quando esses irmãos começaram a orar, meus irmãos, a sensação que eu tinha é que os céus haviam se fendido, e Deus havia descido naquele lugar com grande poder. Nunca houve e jamais haverá um avivamento que não tenha sido precedido por oração, sede de Deus. Eu fui visitar um outro avivamento na África do Sul, em Quassisabanto, onde aconteceu um avivamento poderoso em 1966. Ali eu vi um templo construído numa fazenda para 15 mil pessoas. 15 mil pessoas com 3 cultos por dia, caravanas do mundo inteiro indo para lá ver o que estava acontecendo. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram. Aí você vai perguntar: mas como começou? Começou quando eles pararam para entender que eles precisavam de poder para enfrentar a feitiçaria, para enfrentar a incredulidade. E eles pararam todas as suas atividades e começaram a buscar a Deus, a chorar diante de Deus. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam 3 vezes por dia. Eles não conseguiam nem sequer orar, eles só conseguiam chorar diante de Deus. Depois de 3 meses de lágrimas, o Espírito Santo foi derramado. Os feiticeiros saíam correndo, chorando, na casa de cada um missionário. Tinha 5, 6, 10, 15, 20 pessoas com pressa para acertar a vida com Deus. Se nós quisermos ver as torrentes de Deus descer sobre nós, para um grande despertamento missionário, nós precisamos ser movidos para buscar a face de Deus em oração. Nós precisamos ter sede de Deus. Mas me permita dizer algo extraordinário aqui com vocês. Leia a história dos avivamentos, e vocês verão que a maioria dos grandes avivamentos começaram com jovens. Com jovens. Às vezes a gente pensa que Deus precisa de um grande líder.
Às vezes a gente pensa que Deus precisa de uma pessoa renomada, às vezes acha que Deus precisa usar uma pessoa muito culta. Deus está procurando um coração que seja totalmente dele. Deus pode levantar você para começar uma grande obra na nação brasileira. Deus pode levantar aqui missionários que vão impactar o mundo. Veja o avivamento inglês de 1739, jovens estudantes. Veja o maior avivamento do século XX no país de Gales. Evan Roberts era um adolescente. Veja São Paulo, num ginásio com milhares de jovens. Isso é a graça de Deus. Isso é um som do céu. Isso é um brado de esperança à igreja brasileira. Isso é um sinal de que Deus vai enviar jovens brasileiros para as nações da terra. Mas eu quero concluir com o último ponto. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está no versículo de número 4, que é o crescimento numérico exponencial. E os teus descendentes brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Meus amados, entendamos isso. Em tempos de avivamento, Deus pode fazer mais num dia do que nós conseguimos fazer em anos de trabalho na força do braço. Sabe por quê? Os pregadores que me antecederam, os cantores que já vieram aqui, nós só podemos falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Se o Espírito Santo não falar, o homem fala em vão. Se o Espírito Santo não tocar, não há nenhum efeito que eu possa produzir que alcance o seu coração. Mas quando o Espírito Santo sopra, ele é poderoso, e ele sopra no campo de futebol, ele sopra no bar da esquina, ele sopra lá no antro do pecado, ele sopra lá dentro de um hospital, ele sopra numa CTI de hospital, ele sopra lá dentro da sua casa. E quando ele sopra, a voz dele é poderosa e irresistível. Eu estava um dia em Vitória, onde eu era pastor, e sou pastor até hoje, numa segunda-feira no meu gabinete pastoral, e chega um senhor e bate a porta, e disse: eu posso falar com você? Eu falei: claro que pode. Ele me disse assim: eu estive ontem à noite aqui no culto. Eu falei: que bom, o senhor é bem-vindo aqui. Ele me respondeu: mas eu não vim participar do culto não. Eu perguntei: o senhor veio fazer o que então? Ele me disse: eu era um traficante, eu vim roubar um carro. Carros ficavam estacionados em frente ao templo, na rua. E eu disse: e o que aconteceu? Ele me disse: enquanto eu estava olhando que carro seria mais fácil levar, eu escutei uma música que brotou de dentro do templo, e eu fui atraído irresistivelmente pela música. Do jeito que eu estava com meu revólver 38 da cintura, eu entrei na igreja. E quando eu entrei, a palavra de Deus, como uma espada, penetrou o meu coração. Eu saí daqui ontem chorando, convencido dos meus pecados, mas me alegrando com a salvação da graça de Deus. Eu cheguei em casa chorando, e a minha mulher me perguntou: o que aconteceu com você, Ricardo? Alguém te machucou? Alguém te feriu? Eu respondi para ela: não, mulher, aquele homem que você conhecia não existe mais. Jesus me libertou, Jesus me salvou, Jesus transformou a minha vida. Quando o Espírito Santo sopra, ninguém pode deter a voz de Deus ecoando em seu coração. O crescimento da igreja virá aos borbotões. Pense comigo, São Paulo, 20 milhões de pessoas na grande São Paulo. Já imaginou quanta gente Deus tem para salvar aqui? Você já imaginou se o Espírito Santo soprar?
lá no campo do Corinthians, lá no campo do Palmeiras, lá no campo do São Paulo, se o Espírito Santo soprar, e os bairros mais populosos, e os bares das esquinas, e os restaurantes, e os grandes cerimoniais vão ser tomados e varridos pelo vento do Espírito, e as multidões vão de fluir com fome e com sede de Deus. Mas o segundo resultado de um avivamento não é só crescimento numérico, mas também testemunho verbal dos crentes. Olha o verso 5: um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó. Deixa eu lhes dar um dado muito triste. O Instituto Moody fez uma pesquisa e descobriu que 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Em tempos de avivamento isso não acontece. Levantam-se as crianças, levantam-se os adolescentes, levantam-se os jovens, levantam-se os adultos, levantam-se os velhos, levantam-se todos para dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E essa mensagem sairá com uma velocidade, o rastilho de uma pólvora, e alcançará as cidades, as vilas, os campos, os grandes centros urbanos, e muita gente há de ouvir a voz poderosa do Evangelho. Eu fui seminarista em Campinas, nos idos de 78, 81. Eu não sei se você sabe, claro que deve saber. Via de regra, quando um seminarista chega no seminário, normalmente que nós chamamos de calouro, o primeiro ano, eu chego com o coração queimando. Eu falava até para poste na rua. E um dia uma missionária americana, fazendo amizade comigo, me disse assim, eu vou levar você na escola de cadetes de Campinas. Alguns aqui já devem conhecer, um lugar bonito, pomposo. E eu chego, primeira pessoa que encontro, um cadete, óbvio, com a sua metralhadora na mão, com a sua farda engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas. E eu fui logo me aproximando e perguntando, e aí João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? Esse moço faltou me bater, ele me insultou, ele blasfemou de Jesus, ele disse, eu não acredito nessa tolice, e não me dirija a palavra. Confesso que por um momento eu perdi o rumo de casa, fiquei completamente mudo na presença dele, mas de repente, o Espírito de Deus me deu um pouco de coragem, e eu disse, João Miguel Corpas, antes de ir embora, eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, acreditando você nele ou não, ele existe assim mesmo. Deus não depende de você acreditar nele para ele existir, ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, esse Deus se importa com você, esse Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo para vir ao mundo e morrer em seu lugar, para dar a você a vida eterna. Terceiro, você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, e sair rápido, que o cara estava com a metralhadora na mão. O que eu nunca podia esperar, é que no dia seguinte, a missionária voltasse ao seminário, e ela voltou, disse, Hernandes, eu preciso que você vá lá em casa agora. Eu falei, o que foi? O João Miguel Corpas está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei preocupado, falei, meu Deus, será que a minha abordagem foi rude? Será que eu não fui delicado com ele? Será que eu não fui assim tão elegante na apresentação do Evangelho? E fui pensar 1000 coisas. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpas estava sentado na sala, numa poltrona. Quando ele me viu entrar, ele se levantou, correu na minha direção, quase que me tira do chão, me balançou e disse, por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava de joelhos, em lágrimas, se rendendo aos pés do Salvador. Era próximo ao mês de julho, das férias. Quando eu voltei das férias, ele me ligou e disse, eu já levei 3 colegas da escola de cadetes a Jesus. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Agora, mais recentemente, pregando num congresso da CEPAL, em Águas de Lindóia, alguém se aproxima de mim e pergunta assim, você tem notícias do João Miguel Corpas? Eu disse, não. Eu pedi o contato com ele, gostaria tanto de ter notícias dele. Ele respondeu, eu sou amigo pessoal dele. João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato, vai ser general. João Miguel Corpas é pastor evangélico.
Ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, eu estava pregando lá em Vila Mariana, e estava lá ele com a esposa para me dar um abraço. Meses depois eu estava lá na casa dele em Santos, jantando com a sua família, e ele me contando as maravilhas que Deus tinha feito na sua história. Sabe o que me veio à mente? Abra a tua boca e eu a encherei. Não é o seu conhecimento, não é a sua metodologia, não são as suas estratégias humanas, é o poder da palavra de Deus. Abra a sua boca e Deus fará maravilhas, porque a palavra de Deus é viva, porque a palavra de Deus é poderosa, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu vou concluir dizendo assim: eu estou seguro de que esse assunto, avivamento, é um assunto muito distorcido na igreja evangélica brasileira. Eu tenho pregado em todos os estados brasileiros, tenho pregado em mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações do Brasil, e tem muita gente que acha que avivamento é esquisitice. Tem muita gente que acha que avivamento é experiencialismo fora das Escrituras. Mas o fato de existir um falso avivamento não anula o fato de que existe um verdadeiro avivamento. E eu anseio ardentemente essa visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. E eu creio firmemente que Deus pode derramar um poderoso avivamento sobre a nação brasileira. E eu quero conclamar você, em nome de Jesus, a colocar-se na brecha, a orar por isso, pelos reinos de Deus. Porque se Deus nos visitar com um poderoso avivamento, certamente centenas, milhares de jovens se levantarão para pregar esta palavra em todo o mundo. Alexander Duff era um missionário escocês, gastou seus anos servindo a Jesus na Índia. Quando ele adoeceu na Índia, já velho, ele retorna à Escócia para despertar jovens para a obra missionária. E tinha uma assembleia de jovens como esta aqui, e ele faz um apelo veemente para que esses moços deem continuidade à obra que ele estava fazendo. E quando ele fez o apelo, nenhum moço se levantou. Ele ficou tão impactado que ele sofreu um ataque cardíaco no púlpito. Correram com ele para uma sala contígua, massagearam-lhe o peito. Quando ele voltou ao normal, ele disse: me levem de volta para o púlpito, eu não terminei meu apelo. Os médicos disseram: o senhor não pode voltar, o senhor não pode voltar, o senhor está correndo risco de morrer, o senhor precisa ficar aqui. Não, me levem para o púlpito. E ele voltou para o púlpito e disse àqueles moços: jovens, eu fiz um apelo a vocês para se levantarem como missionários, e vocês não quiseram ir. Pois irei eu, já velho, cansado, doente, não poderei fazer muita coisa, mas pelo menos eu morrerei às margens do Ganges, e o povo indiano saberá que alguém os amou e se dispôs a ir a eles levar a esperança do Evangelho. E aquele velho começa a chorar no púlpito, quando dezenas de moços começam a descer das arquibancadas, dizendo: eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto. E centenas de jovens atenderam o apelo missionário naquele dia. Eu sou muito grato ao Overmission por convidar um pastor de 66 anos para pregar para jovens. Sou muito grato, porque nós estamos agora numa corrida de revezamento, e nós queremos passar esse bastão para vocês. Levantem-se,
Levantem-se, levantem-se e sejam usados nas mãos de Deus e para a glória de Deus. Aleluia. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.